bem-vindo ao 8º episódio da Jornada da Mordomia. Hoje o nosso tema é rotina, voltando à rotina, e vamos estar olhando mais para a questão do impacto. Meu nome é Brian Hipp, sou planejador financeiro. Olá, eu sou Fábio Marques. Seja muito bem-vindo. Bem, estamos aqui na Vocari, planejamento financeiro e consultoria de investimento, e temos conversado, Fábio, sobre esse tema de volta à rotina. A importância, nos 2 episódios anteriores, trabalhamos primeiro a questão da vida, falando muito sobre como o nosso coração é moldado pela rotina. Sim. E no segundo episódio, enfatizando um pouquinho mais como é que isso afeta nossas finanças, o uso do dinheiro, e como é que podemos voltar a ter um olhar mais centrado em uma vida que não está nas exceções, mas está ali no dia a dia, como é que a gente vai usar o recurso financeiro. E hoje, a gente, na verdade, não se resistiu. Nos primeiros 2 episódios, a gente já foi introduzindo esse tema, porque é tão importante para nós, esse tema de generosidade, esse tema de impacto. Então, hoje, esse vai ser, assim, onde nós vamos gastar o tempo maior, né? E acho que é importante, quando a gente pensa sobre essa questão de impacto, gente, já trazer um conceito para vocês do que é impacto. E queremos dividir o impacto aqui em um tripé. Muitas vezes, quando a gente pensa sobre impacto, a nossa reação inicial, especialmente num contexto cristão, é já partir para a questão de doação. Né? Questão da generosidade através da doação. E isso é muito importante. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas também tem mais 2 aspectos aí da generosidade, além da questão da doação. E a primeira delas é a generosidade na construção. Então, a gente entende que impacto também é construir. Nós temos um mandato de Deus sobre as nossas vidas, quais são os propósitos de Deus em nossas vidas, e a partir disso entendemos, então, que podemos ser generosos na forma que a gente está construindo a nossa vida, nossa família, nosso ambiente de trabalho, e que isso também é impacto. E que você possa pensar dessa forma também. Você está trazendo impacto na sua construção da sua vida. Mas também tem um segundo aspecto, que é o de investir. É quando nós olhamos para impacto e dizemos assim, não é minha construção, não é o meu projeto necessariamente, mas eu quero investir porque acredito nesse projeto. E ao investir nesse projeto, eu estou ajudando outra pessoa a construir aquilo que ela tem como projeto de vida. Né? Isso é um aspecto de generosidade. Então, eu queria só, aqueles que estão aqui conosco, entender se quando a gente fala sobre impacto, estamos entendendo esses 3 olhares. A questão de construir, a questão de investir naquilo que o outro está construindo e também a questão de doar, que é realmente esse olhar mais desprendido que a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Acho que a única coisa que Fábio, eu penso e queria também deixar aqui nessa abertura sobre esse tema, é a gente lembrar, então, que a rotina, ela não é somente a questão de voltar ao trabalho, ou voltar à escola, ou aqueles que voltam a uma rotina na casa, e como é que isso... e pagar contas, né? Mas realmente é a gente entender que a rotina nos leva de volta aos lugares onde estamos impactando vidas de pessoas, né? E como é que nós vamos estar fazendo isso? Então, eu queria ouvir um pouquinho, Fábio, o que você pode trazer para aqueles que estão aqui conosco hoje participando, ouvindo isso. Como é que a gente começa a fazer isso? Talvez nessa área mesmo que a gente mais conhece, que é essa questão de generosidade. Sim, sim. Não, Brian, super legal. Eu acho que é isso que faz tudo ter sentido, né? Na verdade, né, Brian? Eu acho que esse é um tema que faz nosso coração bater mais forte, ficar aquecido. É onde a gente enxerga o propósito, efetivamente, de trabalhar com planejamento financeiro, para que isso, de alguma forma, gere impacto, traga resultados, né, que sejam perceptíveis, não só para aqueles que estão praticando, né, o planejamento financeiro e as ações de impacto, mas, obviamente, para aqueles que estão recebendo esse impacto, né, e que estão sendo, de alguma forma, abençoados também. Eu acho que isso fecha esse nosso ciclo. E por isso que a jornada tem esses 3 pilares. A jornada da mordomia fala de vida, onde a gente alinha o nosso propósito, os nossos valores, as nossas crenças. Fala de dinheiro, onde a gente trata de elementos práticos do dia a dia. E fala de impacto. Puxa, como esse dinheiro começa, então, agora a fazer diferença naqueles que estão ao nosso redor. Né? É isso que nos leva a fazer o que fazemos, é isso que nos leva a estar aqui com vocês hoje,
conversando sobre esses temas, né? Então é muito especial, é um lugar muito, muito especial mesmo no nosso coração. Queria que vocês soubessem disso também. E a gente começa a falar de generosidade, né? Eu queria retomar um pouquinho, se vocês se lembram, no nosso último episódio, e a gente já tem falado sobre os 5 usos do dinheiro, né? Vocês já vão se lembrar. E a gente falou da fatia da generosidade do doar. Queria só fazer um ponto aqui. A gente falou dos 5 usos, mas qual é a prioridade, qual é a ordem, né, de prioridade nesses usos do dinheiro? De uma maneira muito, digamos assim, secular, a gente vê isso acontecendo e natural, né, para a gente é a gente ter a seguinte ordem. Primeiro a gente define o nosso estilo de vida, a roupa que a gente quer usar, o carro que a gente quer dirigir, a casa que a gente quer morar. Depois a gente paga as contas, né, sejam elas dívidas, sejam elas impostos. Depois, se sobrar, a gente investe, porque afinal de contas a gente também está preocupado com o futuro, mas só se sobrar. E se sobrar do sobrado, a gente encaminha alguma coisa para a generosidade. É o resto. Isso é o comum de acontecer. E qual que é a nossa proposta aqui? Lembra que a gente falou meio de nadar contra a maré, de ser contracultural? A nossa proposta é inverter essa ordem de prioridade. Nossa proposta é colocar a fatia da generosidade como a nossa prioridade no uso dos nossos recursos. Por quê? A gente não quer ter o nosso coração alinhado ao coração de Deus. A gente não quer ser mordomo, a gente não quer usar os recursos que são de Deus para cumprir os objetivos de Deus na nossa vida. Gente, isso é de uma profundidade imensa, né? E de um impacto tremendo nas nossas vidas, se a gente efetivamente decidir fazer isso acontecer. Então imagina, Brian, se a gente pudesse, recebendo os nossos recursos, a gente já ter como a nossa primeira preocupação e atenção, puxa, como é que eu vou abençoar outras pessoas com esses recursos de Deus que Ele está colocando nas minhas mãos. Né? Então acho que o primeiro conceito que eu queria deixar aqui com vocês é que generosidade não pode ser o resto, não pode ser a sobra. A generosidade tem que ser algo intencional, tem que ser algo que tem um espaço planejado, claro, estamos falando de planejamento financeiro. É assim que começa o impacto de maneira prática das suas finanças. Né? É você tomando tempo, trazendo a pauta da generosidade de uma forma intencional para dentro do teu orçamento. É o que a gente gosta de chamar de generosidade planejada, inclusive. Não é mesmo? A gente separar um recurso com um objetivo específico de abençoar outras pessoas. Primeiro, sendo fiel a Deus. Tem aqui o conceito dos dízimos, não é mesmo? Ou seja, primeiro trazer aquilo que é devido à casa de Deus, à igreja, para que a igreja possa se manter financeiramente. Mas não parar aí. É expandir esses nossos círculos, né, de impacto, de generosidade, promovendo ofertas, doações, ajudas, enfim, se planejando para isso. Muito bom. Fábio, isso me veio agora, eu não tinha pensado sobre isso, então você pode me corrigir se deve levar para você estar falando uma loucura. Mas você fez um comentário, você disse assim, você disse algo como assim, Deus, ele é generoso, a gente parecer mais com Deus. Foi algo que você falou agora que me fez pensar nisso. Corações ao coração de Deus, é isso. E a gente olha para as Escrituras, e as Escrituras, é só ler um pouco, a gente percebe, Deus é um Deus generoso, né? E eu comecei a pensar sobre os 5 usos de novo. Qual dos 5 usos que a gente tem para o nosso dinheiro que realmente são usos que Deus tenha? Então vamos lá. Deus, ele precisa de dinheiro para viver? Não. Ele se basta. Deus está com dívida que ele está precisando pagar com alguém? Não. Ele deve imposto? Não. Ele precisa de dinheiro para crescer no futuro? Então, se a gente parar para pensar sobre os 5 usos, o único uso que a gente faz do nosso recurso financeiro que vai nos assimilar mais com Deus é o uso que ele faz, de ser generoso. A pizza de Deus é só uma fatia, né? É só generoso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas você falando agora me veio isso aí. Toda vez que a gente pratica generosidade, e isso a gente já ouviu antes de pessoas como Randy Alcorn, nós parecemos mais com Cristo e mais com Deus. Mas eu nunca tinha pensado os outros 4 usos Deus não tem. Então, por que a gente dá tanta importância para aqueles 4 e deixa de escanteio a generosidade? E a gente está falando de impacto, né? E Deus estava preocupado com o impacto também. O impacto mais importante, o mais significativo de toda a humanidade
e que teve a eternidade para acontecer, que foi ele dar o seu próprio filho Uau. em nosso lugar. Então a generosidade de Deus tem isso, ele deu tudo, né, por nós. Obrigado por você ter trazido isso, acho que faz todo sentido, né? E a gente se sente mesmo dirigido pelo Espírito Santo de Deus aqui para estar conversando com vocês nesse dia. E é isso, Deus deu tudo. Por que a gente fica com a mão fechada, né? Mesquinhos. Acho que isso dá um bom pano de fundo para aquilo que a gente vai conversar hoje aqui. É muito legal isso. A generosidade também é libertadora, Brian. Né? No seguinte sentido, a generosidade nos liberta do poder do dinheiro sobre as nossas vidas. Verdade. Nos liberta do materialismo, né? Nos liberta das pressões sociais, nos liberta de nós mesmos, muitas vezes, do nosso egoísmo, não é? Eu acho que esse é o DNA que Deus deixou na gente. Olha, sejam como eu, né? Me imitem nesse sentido, sejam generosos. Eu acho que a gente só consegue fazer isso, Brian, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Olha, é grande, isso é desafiador. Já ouvi isso em algum outro lugar, alguém já disse isso. É verdade. Se a gente pudesse sumarizar os mandamentos, Olha né? só. Eu acho que é ali onde as coisas se encontram. E generosidade tem a ver com isso. Generosidade tem a ver com o outro. Deus em primeiro lugar e com o outro. Generosidade tem a ver quando eu decido abrir mão daquilo que eu acho que é meu direito em prol do próximo. Né? Em prol do próximo. E isso tem a ver como eu uso os meus recursos financeiros. Isso tem a ver como eu uso o meu tempo. E isso tem a ver como eu uso os meus talentos, os meus dons, né? Muito bom. Quando eu coloco tudo isso a serviço do meu próximo, eu estou sendo generoso. Mas quando eu me preocupo mais em obter resultados a partir do meu dinheiro, do meu tempo e dos meus talentos, eu não estou sendo generoso. Eu estou sendo mesquinho e muitas vezes vil. Uau. Não é? Eu acho que essa é a discussão que a gente está propondo aqui. Né? E isso é muito sério. Olha, se eu uso um termo assim, é capaz de a gente ter pessoas ouvindo aí falando, acho que eu vou dar uma pausa aqui, ou porque não quero voltar, ou porque eu preciso fazer uma oração de confissão aqui. Continuamos amigos, hein? Continuamos amigos. Fica tranquilo que a gente também faz essas orações de confissão com frequência, a necessidade de perceber, cada um de nós, eu enfrento isso também, de perceber algumas vezes como eu estou sendo egoísta nesse pensamento, nesse momento. E é bom, porque Deus nos traz isso e nos permite, né? E já estamos falando aqui sobre a rotina, e no último episódio eu comentei também, né? A rotina, ela tem uma tendência a nos fazer olhar para o presente, e pegando no que você falou agora, a rotina também tem uma tendência, porque a rotina traz uma certa dor, né? E quando a gente tem dor, para quem que a gente se preocupa em primeiro lugar? Com nós mesmos, com a dor que a gente está sentindo. Tá? Então, ter essa conversa e pensar sobre generosidade dentro da rotina é essa intencionalidade do que o Fábio está colocando aqui. Quando nós somos generosos, a gente se liberta da escravidão do dinheiro. Só que nós precisamos fazer isso parte da nossa rotina, porque naturalmente a rotina vai nos levar a ser voltados sempre para dentro, para nós mesmos. Tá? Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica, né, Brian? Assim, em relação à nossa, às vezes, mesquinhez. A gente tem que atuar com liberalidade, como se a gente estivesse plantando com abundância, né? Aquele que planta de uma forma abundante, semeia de uma forma abundante, vai ter uma colheita abundante também, né? Essas palavras estão lá em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, né? Eu vou ler aqui para vocês esse texto bíblico. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Por que Deus ama quem dá com alegria? Porque está no coração de Deus o dar com alegria, né? Como a gente comentou aqui. Agora, essa relação é interessante, né? Vamos semear, vamos nos preocupar em semear para que a gente colha frutos.
muita semeadura, muitos frutos. Agora, é importante, eu acho que aqui vale também um parênteses, né? Que tipo de fruto que a gente está falando aqui? Porque a gente também não quer cair no seguinte erro, eu acho que esse sim é um erro de interpretação das Escrituras, né? Quando a gente limita essa colheita abundante a posses materiais. Eu acho que o que Deus está falando aqui é muito maior do que posses materiais. Deus está falando assim, olha, semeie. O que é semear? Invista os seus recursos no reino. O que é investir recursos no reino? Uau, a gente abre um leque de possibilidades. Não é só uma doação, uma oferta na igreja. Não é só uma doação, uma organização missionária. Isso também faz parte. Mas pode ser muito mais do que isso. Você já trouxe alguns elementos de construção na vida do próximo. Sim. De investimentos, inclusive financeiros. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Mas semeie. Peça para Deus te abrir os teus horizontes em relação a como usar não apenas o teu dinheiro, mas o teu tempo e os teus dons. Então, semeie com isso com que Deus tem colocado na sua vida, para que você colha frutos. Que tipo de fruto? Frutos de justiça, Brian. Frutos de justiça. Podem ser frutos materiais? Claro que podem. Deus é bom. Deus é generoso. E Ele dá em abundância. Mas se a gente limitar Deus às coisas materiais, eu acho que a gente está realmente cometendo um erro grande. Porque Deus é muito mais do que a prata e o ouro. Do que coisas terrenas. Aliás, Ele disse que prata e ouro, coisas materiais, vão enferrujar, a traça vai comer e vai ficar tudo por aqui, viu? Ele fala assim, olha, ajuntem tesouros nos céus. Eu gosto até de fazer um trocadilho, o pessoal de finanças aí me perdoe, mas às vezes a gente está conversando com os clientes, aí a gente está discutindo estruturação patrimonial, vamos criar holdings patrimoniais, né, estruturas internacionais, mandar dinheiro para paraísos fiscais, né, obviamente de uma forma legal, fazendo um planejamento tributário. Eu falo assim, gente, o mais importante não é mandar dinheiro para o paraíso fiscal. O mais importante é mandar dinheiro para o paraíso celestial, né, Brian? Então, vamos nos preocupar com as nossas contas correntes lá nos céus. Como é que a gente acumula tesouros nos céus? Gerando frutos de justiça. Não se prendendo àquilo que a gente não pode, assim, não tem como segurar, a gente vai perder, né? Para a gente se agarrar naquilo que a gente tem certeza que nunca vai se deteriorar. Muito bom, Fábio. E aproveitando esse de mandar recursos para o paraíso celestial, né, me faz lembrar, assim, quando a gente olha a vida de Cristo e as mensagens de Cristo, ele deixa muito claro que uma das preocupações dele é com a viúva e com o pobre, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão específica de doação, tem um olhar ali de nós lembrarmos, Deus tem nos abençoado, Ele quer que a gente cuide, mas não podemos ser reféns desse olhar somente de doação. Por isso que é boa essa conversa, da gente dizer, também é ser generoso, construir coisas para o reino, também é ser generoso em investir em projetos de outros que estão construindo com propósito de reino. Então, tudo isso você está transferindo recursos para o paraíso celestial. E é interessante a gente, quando vê isso, então, você trouxe alguns textos bíblicos, a gente trouxe a reflexão da generosidade de Deus. Agora, mesmo quando a gente olha para qual é o efeito da generosidade sobre nosso próprio ser, né? O que acontece com a gente? Além de nos libertar da escravidão, né, do dinheiro, mas existem inúmeros estudos que falam sobre o impacto que a generosidade tem sobre nossa saúde física, sobre nossa saúde mental, sobre reduzir estresse, ansiedade. Aliás, tem estudos que falam sobre generosidade, o impacto que ele tem de longevidade de vida. Que as pessoas que são generosas são mais felizes e tendem a viver mais tempo, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque talvez alguém vai falar assim, então é só ser generoso, eu estou comprando mais dias de vida. Não, não é isso. Mas tem toda uma relação. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso quão maravilhoso nós fomos feitos por um Deus que queria que nós fôssemos generosos e colocou, talvez de uma forma que a gente não entende hoje, mas colocou na equação de quem nós somos
um benefício para aquele que é generoso, né? Um benefício que é real, com uma vida melhor, aquele que realmente pratica a generosidade, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Eu gosto de dizer assim que é muito difícil você encontrar uma pessoa generosa chorando as pitangas nos cantos das salas, né? Você não encontra. As pessoas generosas são pessoas cheias de vida, que têm histórias com significado para compartilhar. São pessoas que tocaram outras vidas. E, eventualmente, até com algum sacrifício, Brian. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente está falando de generosidade e tem um aspecto aqui também muito sensível nisso, né? Assim, a gente não pode deixar que essa generosidade se torne algo protocolar na nossa vida. O que eu quero dizer com isso, né? Você simplesmente passa de uma forma mecânica a fazer contribuições, eventualmente. Porque aquilo, inclusive, não te afeta muito, né? Você, ok, assinar um cheque, é tranquilo. Eu estou tirando do meu excedente mesmo, então isso aqui não vai me fazer falta, então eu canalizo isso para um evento de generosidade. Mas eu acho que a generosidade, ela passa por algo sacrificial. É algo que importa para mim, é algo que eu estou dando e que efetivamente eu estou entregando algo que é importante para mim. Por isso que eu falo que a generosidade não se limita a recursos financeiros. Sim. Porque vamos combinar, gente, tem gente muito rica nesse mundo e que poderia tranquilamente assinar cheques de R$1 milhão. Sim. Não iria mudar a agulha, né, da qualidade de vida, né, do risco sobre o futuro, de forma alguma. É fácil assinar um cheque. Agora, quanto custa 1 hora do seu dia? Tempo, vamos falar de tempo. Dedicado a uma ação de discipulado, por exemplo, ou de mentoria, né, ou de capacitação. Alguém que poderia estar se beneficiando da experiência que você já acumulou, né, ao longo da tua vida profissional. E agora você se dispõe a compartilhar dessa experiência com alguém que está começando. Não é? Isso é generosidade. Né? Se você tem o dom do ensino, então, puxa, vamos compartilhar esse talento, né, alocando tempo, recurso e as tuas habilidades para ensinar, visando quem não a si mesmo, percebe? É sempre de você na direção do outro, dando, compartilhando, né, entregando. Eu acho que esse é um aspecto importante que a gente vai cultivando, aprende a cultivar, né? Acho que Deus vai permitindo que a gente vá aprendendo essas coisas ao longo da vida e a gente vai percebendo que isso faz bem, como você falou. Porque a gente vê resultados que permanecem, né? E mais do que isso, que não ficam limitados a esse nosso mundo, a essa nossa vida, mas que remetem à eternidade. Sim. Muito bom. Você tocou e usou uma palavra no automático. Né? E é uma ótima reflexão, porque estamos novamente num tema de rotina. Então, como, né? E você começou a trazer alguns exemplos aqui de como a gente não... Os malefícios no automático, da rotina, mas também tem os benefícios da rotina, desde que sejam intencionais. E ouvindo aqui um pouquinho dos seus exemplos de como começamos a fazer isso com nosso tempo, com nosso dinheiro, mas algumas vezes tem esse olhar um pouco de generosidade é dinheiro, generosidade é dinheiro. E aí me faz lembrar de um acróstico que eu vi, né? E que me ajudou a perceber que generosidade ela invade muito mais do que somente o nosso bolso. Né? E esse acróstico usa exatamente a palavra vida. Vida. Então, para você que está aqui ouvindo, talvez ajude você a gravar essa forma de praticar generosidade com a sua vida, que é o quê? Primeiro, V, que seria seu vigor. E você pensar exatamente sobre quanta energia eu tenho, quanto tempo do dia, da semana, do mês, eu posso dedicar para realmente ser generoso com isso. De estar envolvido em coisas que não são para o meu próprio benefício diretamente. Já vimos que eu vou beneficiar com saúde mental, com saúde física, com muitas outras áreas, mas o propósito principal é usar vigor da minha vida para o bem do outro. Então, V é o primeiro deles. I, influência.
quanto que você pode usar a sua influência para o benefício de outros. Vivemos numa sociedade hoje onde você tem os youtubers, você tem pessoas de influência e que muitas vezes eles estão usando para o seu próprio benefício diretamente ou indiretamente vendendo produtos de outro e ganhando com isso e usando a sua influência para o seu ganho. Né? Mas e se a gente pensar em usar a nossa influência para abençoar outras pessoas, a introduzir alguém para alguém que ela precisa conhecer, a abrir uma porta para uma outra pessoa. Então, usar a influência da minha vida de forma generosa. O terceiro elemento, dinheiro. Aí chegou no dinheiro, né? Pois é. Dinheiro. Tá sempre presente esse negócio do dinheiro, né? Não tem para onde fugir. Mas, percebe assim, não é só sobre dinheiro, mas dinheiro tá lá também. Tá? E aí, Fábio, eu sei que você teve recentemente aí num evento onde o tema era realmente como é que a gente usa o sistema financeiro para trazer impacto e ser generoso. Então, nessa de dinheiro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e compartilhasse com nossos ouvintes. Com certeza, Brian, com certeza. Não, eu tive recentemente num evento que aconteceu em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, dos Kingdom Advisors. Traduzindo para o português, são os consultores do reino. Né? O que é essa associação, essa organização? São planejadores financeiros, consultores de investimento que se reúnem, isso basicamente nos Estados Unidos. É uma reunião grande, são mais de 3.000 profissionais ali que se reúnem, todos cristãos. É uma maravilha, parece que é um céu na terra, né? Você está junto com pessoas que fazem o que você faz e que têm o mesmo princípio, o mesmo coração. Enfim, e lá se discute muito como, na prática, criar essa ponte entre cosmovisão cristã, princípios bíblicos e investimentos na ponta. E é impressionante, Brian. Você já esteve lá também, né? Fantástica então, a experiência. A experiência realmente é muito boa. A gente já tem alguns anos que a gente participa desse evento, porque é de lá que a gente bebe muito do conteúdo que a gente compartilha aqui com vocês, inclusive. E foi lá que a gente foi impactado realmente, né, por essa visão cristã inserida nos negócios financeiros. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é muito comum já nos Estados Unidos você ter casas de investimento, gestoras, consultorias de investimento, negócios voltados, né, dentro do contexto financeiro e de investimentos financeiros, voltado ao público cristão, que se preocupam de uma forma prática em alinhar a prática de alocação de investimentos com princípios bíblicos. Uau. Então, vou dar um exemplo assim bastante direto para vocês. Imagina, por exemplo, que você está investindo num fundo mútuo, um fundo de investimento de ações. Tá? Lá, eles se preocupam em entender quais as ações, quais as empresas que estão participando desse fundo de investimento. Porque pode ser o caso que existam empresas conectadas a práticas que não estão necessariamente alinhadas aos princípios bíblicos. Por exemplo, uma empresa farmacêutica que promove drogas abortivas. Acho que assim, a questão do aborto é clara, né, sob uma perspectiva cristã, de que ela não é sustentável. Né? A gente não pode, de maneira alguma, apoiar causas nessa direção. Eu acho que isso é uma coerência, né, cristã. Mas você já pensou nisso? Que, eventualmente, a partir de um investimento num fundo, onde está tudo ali junto e misturado, você eventualmente está ajudando a financiar atividades que apoiam a causa de aborto, por exemplo. Então, isso é muito sério. E isso, nos Estados Unidos, até pelo tamanho do mercado, né, pela dimensão, pela granularidade desse mercado, é algo que está muito presente. Eu reconheço até que no mercado brasileiro, isso é um desafio. Nosso mercado é muito menor, né? São menos opções disso acontecer. Mas o conceito é válido. Sim. O conceito é válido. Eu acho que o desafio está posto, inclusive, de como que a gente traz essa visão para que a gente alerte os investidores brasileiros em relação a onde o dinheiro está sendo colocado. Como é que a gente relaciona isso ao nosso tema? Que, puxa, isso tem a ver com generosidade, isso tem a ver aonde você está colocando o dinheiro e como você está influenciando, impactando, né, o ambiente ao seu redor. Isso não é só no âmbito negativo, né? Isso é o que a gente chama de screening negativo, ou seja, você tirar
do teu hall de investimento aquele tipo de empresa que promove causas não alinhadas aos princípios bíblicos. Aborto, pornografia, bebidas, fumo, trabalho, exploração infantil, são vários temas. Trabalho escravo, exatamente. Então são temas relevantes e que a gente deveria estar mais sensível a esses temas quando a gente faz os nossos investimentos. Mas tem uma outra corrente que é muito legal também da gente ver acontecendo, que é a corrente que procura o quê? Promover os negócios que geram benefício à sociedade. Né? Então, por exemplo, empresas também, vou usar de novo o segmento de bioquímica e de indústria farmacêutica, que estão desenvolvendo drogas contra o câncer. Né? Alta tecnologia, investimentos, né, vultosos assim, são necessários para que isso aconteça. Puxa, e tem gente preocupada com isso. Então, assim, buscando essas empresas, falando assim, puxa, vale muito a pena investir nessa empresa, porque ela vai promover um bem comum. Né? Então, ok, vamos canalizar os recursos dos nossos investidores para esse tipo de empresa. Sim. E é maravilhoso ver como isso está acontecendo lá, Brian. Então, dinheiro, como é que a gente coloca o nosso dinheiro em prol do impacto? Não é só através de doações, mas muito também relacionado a como a gente investe. Vou fazer mais um comentário sobre o I, sobre a influência. Sim. Porque isso também tem o seu espaço aqui. Você sabia que quando você compra ações de uma empresa, você se torna sócio dessa empresa? Um acionista, correto? Seja em grandes proporções, seja em proporções pequenas. Mas você se torna um acionista, você está ajudando a bancar, né, a trazer os fundos para que essa empresa realize as suas atividades no mercado. Esses fundos de investimento nos Estados Unidos, através da influência dos acionistas minoritários, eles têm conseguido o quê? Exercer influência sobre a gestão de empresas que eventualmente desviem de boas práticas. Então, através da influência de acionistas minoritários, estão o quê? Trazendo empresas para uma direção correta, que esteja alinhada a princípios bíblicos corretos e exercendo esse poder. Então, o acionista minoritário, ele tem poder de influência. Sim. Olha como a gente começa a abrir o leque de como isso pode ser efetivo. E a gente está falando de impacto. Como a gente tornar a nossa vida mais impactante, não é mesmo? Muito bom. Então, aqui e a gente vai lá para esses lugares, a gente volta também com o nosso coração ardendo, né? E assim, com o desejo de realmente colocar isso em prática. Né? Que é isso que a gente tem trabalhado. A gente tem sempre buscado formas, né, de viabilizar e colocar isso à disposição dos nossos clientes e de investidores aqui no Brasil. Muito bom, Fábio. Obrigado. Então, você que está nos ouvindo, esse tema de dinheiro, o Fábio nos trouxe a importância e nos lembrou. Ao comprar um fundo, ao comprar umas ações, você percebe que você é acionista, que você é dono de uma parte dessa empresa. E, assim, de forma muito real, gente, eu estive lendo recentemente que esse tipo de ação que o Fábio está falando é real e acontece no mundo. Quando a própria GM esteve com suas fábricas ali na África do Sul, durante o grande momento de Nelson Mandela com a Apartheid, né, ali, e começou a perceber que os investidores que nos Estados Unidos muitas vezes eram instituições educacionais cristãs, eram igrejas que estavam em grandes fundos, começaram a perceber, nosso dinheiro está em fundos que estão apoiando a GM, que está lá, está participando dessa prática que é de inapropriada. Segregação racial. Exatamente, na questão racial e tudo lá. E aí eles começaram a entender e começaram a receber pressão dos membros das suas igrejas, pressão das instituições de educação, dizendo, saca o dinheiro desse fundo, porque nós não queremos mais o nosso recurso nesse fundo. Começaram a sacar, e o próprio Mandela veio a dizer o seguinte, como foi importante essa ação para o fim da segregação que tinha na África do Sul. Então, você vai falar assim, mas eu estou aqui no Brasil e o meu valor é tão pequeno. Mas o nosso objetivo aqui, ao trazer esse tema, é que na rotina da sua vida, você pode estar sendo generoso com o seu vigor, com a sua influência, com o seu dinheiro e o último, sua aptidão. Aptidão é onde você é generoso com aquilo que você sabe fazer de melhor.
É o que Deus tem te dado de experiência de vida, é a sua área onde você tem talento, é onde você pode estar dedicando e investindo na vida de pessoas, e é você fazer isso através de formas de pro bono, é você formar novas gerações para atuar talvez numa área de sua expertise. Você fala, eu vou preparar pessoas para esse mercado de trabalho onde eu atuo, pessoas que têm os meus valores, pessoas que vão entrar nesse mercado que eu estou e também ter um olhar de generosidade. Então, o acróstico é vida, vigor, influência, dinheiro, aptidão, e precisa fazer parte da sua rotina. Então, ao compartilhar isso, eu quero que você durma com esse barulho aí. Isso te incomode a perceber o seguinte, eu preciso olhar para a minha rotina de vida e pensar o seguinte, como é que eu vou começar a ser generoso? E não simplesmente a falar, aqui está o meu dízimo, dê o seu dízimo. Dê a sua oferta, mas não simplesmente fazer isso como uma forma de apaziguar a sua consciência. Mas você entender, eu tenho uma vida toda para entregar. Sacrifício vivo, não é isso que as escrituras diz? Devemos ser um sacrifício vivo. Dinheiro não é vivo, mas você é vivo. Então o sacrifício é a sua vida. E acho que para a gente aterrissar num campo bem prático, né, Brian? Nada como a gente tomar nota, né? Usa cada uma dessas letras, né? Cada um desses aspectos desse acróstico vida, influência, dinheiro e aptidão. Escreva as suas metas, escreva o seu desafio, né? Para cada uma dessas áreas, para que você possa, enfim, monitorar o teu próprio aperfeiçoamento, a tua jornada de mordomia em cada um desses aspectos. Acho que esse é fundamental também, né? Até para a gente ter uma abordagem prática aqui. Você sair desse podcast hoje, puxa, o que eu faço agora com tudo isso que eu ouvi? Puxa, escreve no papel, VIDA, não é mesmo? Ok, e aqui, com o meu vigor, como que eu posso traduzir isso em formas práticas? Nos próximos 30 dias, 60 dias, o que eu espero realizar? Com a minha influência, algo vem à tua mente agora, ao teu coração? É Deus que está te botando uma ideia interessante aí. Escreva nesse papel, puxa, eu vou usar minha influência para impactar né, esse grupo de pessoas ou essa vida. Teu dinheiro, uau, como é que você pode impactar com o teu dinheiro? Tenho certeza que Deus vai te dar um monte de ideias aí. E com a tua aptidão, com os teus dons, os teus talentos, né? Isso vai te fazer uma pessoa contente, feliz, satisfeita. Porque você vai, sem dúvida nenhuma, estar alinhando o teu coração, o coração de Deus que te criou a imagem e semelhança dele, né? Então isso nos faz bem. Muito bom, Fábio. Estamos caminhando para o final. Eu tenho um texto que eu quero até compartilhar aqui, que tem a ver com essa questão do impacto, né? E que está ali em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vou ler aqui. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Na rotina do seu dia a dia, guarde esse versículo. A sua rotina deve ser feita de tal forma que brilhe e que quando as pessoas vejam a sua intencionalidade, como o Fábio acabou de colocar aqui, né? E você escolher começar a falar, eu vou ser intencional nesse vigor, influência, dinheiro e aptidão. Que quando eles olharem isso daí, eles possam dizer, louvado seja Deus, que está no céu, pela forma que você está vivendo a sua vida. Vai valer a pena, vai valer a pena. Com a graça de Deus, a sua rotina nunca mais será a mesma. É mesmo? Porque ela vai ter propósito. E o que a gente busca é isso. É fazer tudo com propósito. Né? E a gente gosta de dizer que a gente quer ajudar as pessoas a gerenciarem, a cuidarem das suas finanças com propósito e significado eternos. Não fica aqui, vai para a eternidade. E é isso que conta. A gente é só um pontinho comparado a uma eternidade. Vamos fazer o nosso melhor nesse pontinho, no que está na nossa responsabilidade fazer. Muito bom. Eu gostaria de orar para a gente encerrar esse episódio, Brian. Sim. Ora comigo, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos sobre temas tão relevantes, de como sermos impactantes nesse espaço de tempo, de vida que o Senhor nos concede aqui nesse mundo. E que a gente possa estar sensível
à tua direção, ao teu chamado. Deus, que a gente não possa ignorar aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração agora. Ideias novas, criatividade, formas diferentes da gente impactar pessoas ao nosso redor. E a gente pede isso, Deus, para que o Senhor não deixe que essa semente fique ali, parada, estanque, mas que ela cresça, ela brote e que ela gere frutos. Frutos de justiça, como o Senhor nos chama a realizar nesse mundo. Para que esses frutos não se limitem aqui ao nosso tempo, mas que eles floresçam e se encaminhem para toda a eternidade. Obrigado que o Senhor nos tem chamado para esse ministério. Te peço para que o Senhor continue aquecendo, protegendo os nossos corações das influências deste mundo, mas que o Senhor nos continue, mantenha alinhados ao teu coração. É isso que nos dá alegria, é isso que nos dá esperança e é isso que nos dá paz. A gente coloca a cabeça no travesseiro à noite e fala, Deus, muito obrigado por mais um dia. Foi mais um dia de rotina, sim. Coisas que o Senhor colocou na nossa vida para a gente realizar. Mas foi uma rotina com propósito, uma rotina que impactou para a eternidade. Essa é a nossa oração pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bom. Você que participou e ouviu esse podcast, algo que marcou você, comente com a gente, coloca lá nos comentários, compartilhe com alguém. Nós estamos disponibilizando através do YouTube, também através do Spotify, essas gravações, porque queremos que chegue a vidas e possa ter impacto nas vidas. Dá um like, convide outras pessoas para seguir a gente ali no canal do YouTube e que você possa crescer nessa jornada da mordomia a cada dia. Um grande abraço. Até a próxima.